Hello mais uma vez, meus queridos e queridas. Agora a gente vai continuar as nossas aulas entendendo como foi o imperialismo na Ásia, né? Até a aula passada a gente falou sobre as práticas imperialistas da Europa sobre o continente africano e agora a gente vai começar a entender como ocorreu esse imperialismo no território asiático. Antes de mais nada, é preciso a gente entender que não eram só os países europeus que exerciam imperialismo pelo mundo. Na Europa a gente tinha Dinamarca, Holanda, Itália, Alemanha, França, Portugal, Espanha, se espalhando pelo mundo e sendo imperialistas com outros territórios. No entanto, a gente também tinha os Estados Unidos, que estava fazendo uma série de imperialismos, tanto no continente americano como no continente asiático, e a gente vai ser introduzido agora ao imperialismo japonês. Isso mesmo, pessoal. O Japão, sendo um país asiático, também vai observar o que os europeus estavam fazendo, vão ver que aquilo ali era um experimento lucrativo, né, que era uma maneira lucrativa de se agir, e eles vão também se tornar um país imperialista, exercendo seu imperialismo principalmente nos países vizinhos da região da Ásia. Vamos passar aqui para a nossa lâmina de número 2, para a gente entender melhor como se dá esse processo? Bom, observando aqui esse mapa, a gente vê quais foram as principais regiões ocupadas nesse período do século XIX para o século XX. Entre elas, a gente tem a região da Índia, né, até a Birmânia em amarelo, que foi uma ocupação inglesa. Os ingleses foram os que mais exerceram ocupações no território asiático. Eles exerceram ocupações na China, na Índia e em várias outras ilhas ali do continente. A gente tem a França, que vai dominar toda aquela região ali que era chamada Indochina Francesa, que recebe esse nome porque era uma região toda dominada pela França, mas essa região era composta pelo Vietnã, Laos, Camboja e vários outros países diferentes entre si, né? Mas como a França dominou tudo aquilo, ela vai dar um mesmo nome, porque vai ser uma área toda administrada pelos franceses. A gente tem regiões dominadas por Portugal, que eram regiões dominadas desde o século XVI, que ele só vai intensificar a sua presença. Regiões dominadas pela Holanda e regiões dominadas pelos Estados Unidos, como, por exemplo, o território das Filipinas, ok? E a gente vai ter também, como vocês podem observar em rosa, as regiões dominadas pelo Japão. Que o Japão, no processo do imperialismo sobre a Ásia, ele vai observar, né, como é um experimento bom, e ele também vai investir na sua industrialização, vai investir na sua capacidade bélica, e ele vai acabar invadindo territórios que antes eram da China e dominando o território da Manchúria, que era o território que hoje dá local à Coreia, né, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Vamos entender uns estudos de caso? Nessa aula, eu separei para vocês 3 casos para a gente entender melhor como foi a Ásia e as suas ações nesse período. Eu vou falar sobre a influência britânica na Índia, sobre os processos de imperialismo na China e sobre o processo de imperialismo no Japão. Vamos passar aqui agora para a nossa lâmina de número 3, onde a gente vai observar o papel dos britânicos na Índia, né? Como eu observei a vocês, como eu citei com vocês, né? Eles tinham várias estratégias, os europeus tinham várias estratégias e contavam com uma série de fatores externos e internos para conseguir consagrar a sua ocupação. Se vocês lembrarem do mapa que a gente está exibindo agora na lâmina 2, puderem voltar aí, por favor, vocês vão observar que a Ásia ela não foi tão ocupada quanto a Europa. E aí na aula passada eu expliquei para vocês o que possibilitou aquela ocupação total da África, né? Que a África ela não só teve os fatores das vantagens da Europa, mas das desvantagens dos africanos. A África estava mergulhada numa grande crise, numa grande cisão interna, né? Em várias crises e guerras internas. Já a Ásia tinha suas regiões em crise, mas a Ásia também tinha regiões que estavam fortes. Então, observando esse mapa da lâmina 2, vocês veem que não foram todos os territórios asiáticos que foram efetivamente ocupados e invadidos pelos europeus. Mas, passando a estudar alguns territórios ocupados, né, em seus casos específicos, vamos voltar aqui para a nossa lâmina de número 3 para compreender o caso da Índia. Bom, o caso da Índia, o Reino Unido ele primeiro vai chegar com uma proposta comercial. Ele vai chegar com uma proposta de auxiliar as elites indianas. Lembrando que a Índia era um país de castas, era um país altamente desigual e altamente complexo, né? Tinha várias disputas internas. A Índia hoje é um dos países que concentra o maior número de idiomas falados, o maior número de religiões, o maior número de grupos étnicos e um dos maiores números de população humana diferentes entre si.
Então você tinha uma série de desigualdades e de disputas na Índia. Os britânicos vão se aproveitar disso, logicamente chegando com uma prática de favorecimento das elites locais, né? Eles vão se unir às elites indianas e vão fortalecê-las em troca de que elas abrissem espaço para os britânicos se tornarem cada vez mais presentes, e eles vão chegar também se infiltrando através do papel do comércio. Então, quando a Inglaterra ela chega na Índia, ela não chega militarmente de imediato, ela chega comercialmente. O que chegam são as capitanias, né? São as companhias das Índias Orientais, que eram companhias de comércio, que vinham com exércitos para manter a sua estrutura, para manter a segurança desses comerciantes. Conforme ela vai aumentando o seu poder e a sua influência na política local, né, nos jogos locais de poder, ela começa a criar um exército próprio, formado por indianos, que era o exército dos cipaios, ok? Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Bom, o que de imediato essa presença britânica vai causar na Índia? Além da desigualdade com o favorecimento das elites locais, ela vai causar um grande prejuízo aos comerciantes locais e à indústria têxtil, que vai ser uma competição sem pé de igualdade, né? Os britânicos vão ter muito mais recursos, eles vão fazer alianças locais que favoreçam a eles, então vai gerar uma falência dos comerciantes indianos e vai gerar uma falência da indústria têxtil indiana, visto que os britânicos tinham passado pela Revolução Industrial, então eles tinham fábricas muito mais tecnológicas, fábricas com uma produção muito maior e conseguiam vender roupas muito mais baratas e com maior qualidade do que as roupas indianas locais. Isso fez com que a indústria têxtil indiana fosse levada à falência. Outra questão vai ser as grandes crises de fome. Ao aumentar as desigualdades, né, e em promover uma política que favorecesse estritamente o lucro dos britânicos, a Índia não tinha mais um retorno das suas riquezas para o povo indiano. A Índia agora tinha um modo de produção que favorecia as indústrias europeias e não um modo de produção que visasse abastecer em alimentos a população local. Todas as fazendas tinham que virar fazendas de algodão para abastecer as fábricas de roupa europeias e não mais uma fazenda que fosse produzir alimentos para a população indiana, que não era nada mais e nada menos que a maior do mundo. Isso fez com que várias crises de fome afligissem a Índia e a gente tivesse uma marca de total de 40 milhões de pessoas mortas de fome. Como a gente pode observar nessa imagem aqui ao lado, né, a gente vê que é uma crueldade absurda, que era uma fome que chegava ao seu lado extremo. Isso era aplicado justamente também por conta das crenças raciais da Europa. Eles achavam que não tinha problema indiano morrer de fome e para eles, quanto mais indianos exterminados, melhor. Quanto mais indianos na miséria, melhor, pois assim eles estariam mais pobres, mais desesperados para trabalhar e aceitariam trabalhar sob qualquer condição e aceitando qualquer tipo de salário. Bom, e como eu falei com vocês, né, os europeus, eles se utilizaram das forças locais indianas e eles escolhiam indianos, né, principalmente indianos da elite, para formar um exército que auxiliaria na dominação inglesa. Esse exército era conhecido como o exército dos cipaios, né? Tinham esse nome por conta dos capotes que usavam na sua cabeça, dos lenços semelhantes a um jihad que eles usavam em suas cabeças. Então era um exército indiano que ajudava os britânicos a manter a ordem naquela região. No entanto, com a intensificação das desigualdades e com os abusos dos britânicos, esses cipaios começaram a se sentir desrespeitados, principalmente quando os britânicos começaram a desrespeitar a religião e os costumes indianos, ao comer carne, ao violar algumas questões sagradas e quando eles descobriram que as armas utilizadas eram polidas com graxa animal, com graxa de origem de bois e de vacas, que era um animal sagrado na Índia. Eles consideraram aquilo, né, como uma grande afronta e fizeram uma grande revolta contra os europeus, né? Saíram matando os europeus e expulsando os europeus com todo tipo de violência que se podia imaginar. Não podemos dizer injustamente, né, sem fazer um juízo de valor, pois os europeus também estavam promovendo uma grande violência contra os indianos. Então foi uma guerra, um conflito extremamente violento e complexo. No entanto, os britânicos se sentiram ofendidos com essa agressão, né? Acharam que a partir dessa agressão, dessa reação dos indianos, eles tinham autoridade suficiente para enviar os seus exércitos com força total.
Então, se antes os britânicos tinham uma companhia comercial na Índia, influenciavam a política indiana de maneira indireta e utilizavam de um exército indiano para controlar a Índia, agora esses britânicos vão mandar o seu próprio exército e vão anexar oficialmente o território britânico, oficialmente o território indiano. Se antes a Índia tinha os governantes indianos e tinha a elite indiana que era influenciada pelos britânicos, agora não vai ter mais elite indiana, quem vai governar vão ser os britânicos diretamente. A rainha da Inglaterra vai nomear um rei britânico para governar a Índia diretamente. Essa vai ser a grande resposta da Inglaterra à revolta dos cipaios. Bom, meus amores, passando aqui para a nossa lâmina de número 4, a gente vai buscar entender como que esse mesmo imperialismo, né, como essa mesma ação por parte dos ingleses vai agir no Império Chinês. A Índia, ela era um pouco mais aberta para o comércio, ela era um pouco mais aberta para o mundo estrangeiro. Já a China não. A China era um grande império que sempre foi muito fechada. Ela não caçava problema com ninguém, não invadia ninguém, mas também não deixava que ninguém entrasse no seu império. Não era tão fácil você fazer comércio com a China, né? E aí, o que os europeus eles começam a fazer para enfraquecer a China, para estar tentando fazer com que a China se visse forçada a se abrir para o comércio? Os britânicos eles utilizam a estratégia do ópio, e aí começa a chamada Guerra do Ópio. O que era ópio? Ópio era uma espécie de droga, né? Era um remédio que viciava, que deixava as pessoas doidonas e que era ilegal. E aí os britânicos começaram a vender o ópio na China, com o objetivo dos chineses ficarem independentes, ficarem doidões, darem mais dinheiro para os britânicos, né? E aquilo ali dilapidando e destruindo a sociedade chinesa. Quando o imperador descobre essa estratégia e observa como que a sociedade chinesa estava se tornando dependente, viciada no ópio, ele proíbe o consumo do ópio. Os britânicos se sentem ofendidos com isso, porque eles falam, cara, é o meu ganha-pão, eu tô fazendo comércio, você tá proibido que eu venda a minha droguinha aqui, e eu acho isso um absurdo, vou te atacar, porque eu me senti ofendido. E aí os britânicos na Inglaterra declaram guerra à China, vai ser a primeira grande guerra do ópio, e infelizmente a Inglaterra vence. E com a vitória inglesa, eles impõem o chamado Tratado de Nanquim, onde eles obrigam que a China se abra para o comércio externo, conceda uma série de portos chineses para a Inglaterra e também eles pedem a posse de Hong Kong. Eles pedem que a China doe a cidade de Hong Kong para o Império Britânico. Eles passariam a governar a cidade de Hong Kong. E não acaba por aí. Acontece que um belo dia, um navio de militares chineses, sem querer, encontra uma embarcação britânica, confunde ela e prende ela. Era o pretexto que os britânicos precisavam para poder declarar a Segunda Guerra do Ópio e impor ainda mais condições à China. Então você tem uma Segunda Guerra do Ópio, onde é que a Inglaterra sai vitoriosa mais uma vez, e ela estabelece o segundo Tratado de Nanquim, onde ela impõe a legalização do ópio. Ela quer que o ópio volte a ser comercializado como se fosse algo legal, aceito pela lei. Só que o imperador não aceita. Os britânicos se sentem revoltados por o imperador não aceitar suas condições do Tratado de Paz, e eles vão sair bombardeando toda a China. Eles vão invadir o Palácio Real, o Palácio do Imperador, e vão destruir tudo. E aí a China fica em frangalhos, né? Ela fica numa situação onde ela está enfraquecida e ela é obrigada a ceder ainda mais portos e liberar o ópio para a sua população. Passando aqui para a nossa lâmina de número 5, a gente tem o entendimento de como foram os próximos episódios da história chinesa. Foram ainda mais complicados. A China, que já estava em frangalhos com a guerra com a Inglaterra, vai ter que enfrentar a guerra sino-japonesa. Sino significa chinês, né? E japonesa, então é porque ela entrou em guerra contra o Japão. E o Japão, invadindo a China, aproveitando que ela estava enfraquecida, vai tomar vários territórios e vai destruir várias possessões chinesas. Mais enfraquecida ainda por conta da guerra sino-japonesa, a China vai ser dividida e partilhada em zonas de influência. Então o imperador chinês ele perde completamente a autonomia de governo do território chinês e a China é dividida entre zonas de influência para a Rússia, Japão, Inglaterra e França. Os chineses não vão ficar quietos perante a isso e vão arquitetar uma série de revoluções nacionalistas, ou seja,
revoluções que evocavam a ideia de que a China tinha que ser autônoma, de que a China era um império, uma nação forte, e vão tentar se tornar independentes novamente, que vão ser as revoluções, né, da Guerra dos Boxers e a Revolta Taiping, que infelizmente não vão ter sucesso, e a China vai ficar até meados da Segunda Guerra Mundial sob o domínio estrangeiro. Na próxima aula, a gente vai ver o caso japonês perante o imperialismo. Não desistam, muita fé, muito foco, deem aquela pausa, aquela descansada, e daqui a pouco tem mais. Um grande beijo e bom descanso a todos vocês.